O que são small caps e por que investir nelas? Você já ouviu falar no termo small caps? Já escutei muito esse termo small cap, mas na prática eu não fazia ideia do que era. Melhor, fazia uma ideia muito vaga do que era. Então fui atrás de pesquisar sobre small caps e nada mais, nada menos, eu vi que nada mais, nada menos é do que uma empresa que tem um baixo valor de mercado comparado com as gigantes. Um exemplo. Você já ouviu falar em small caps? Você sabe o que é um small cap? Gente, eu escutava falar bastante sobre small cap, small cap, small cap, small cap, mas então acabei me interessando sobre o assunto e fui pesquisar. Descobri que small caps, apesar de ser um termo inglês, nada mais, nada menos é do que empresas que são negociadas na Bolsa de Valores e que tenham um baixo valor de mercado. E o que seria esse baixo valor de mercado? São empresas que têm o seu valor de até 2 bilhões. Gente, fiquei besta. Até 2 bilhões é considerada sim uma small cap. Lembrando que é sempre comparado com o valor das gigantes empresas que temos, né? São as menores. Além da baixa valorização no mercado, algumas classificações podem ser realizadas para ser ditas como small caps, também pode ser na quantidade, nos valores de transações diárias, e também pode ser no tamanho do faturamento da empresa, baixa capitalização do mercado, ou faturamento da empresa, ou volume de negociação. Existem outros tipos de classificação para dizer que aquela empresa é uma small cap. Pode ser pelo faturamento dela no mercado, pode ser pelo tamanho das negociações dela diária na bolsa de valores e a baixa capitalização, né? O baixo valor de mercado, de capital. Baixo valor do capital da empresa. Se for faturamento, é entre 500 e 6 bilhões. Se for o valor de mercado, como eu já falei, é de 300 milhões a 2 bilhões. E se for em valores de negociações diárias na Bolsa de Valores, tem que estar com negociações no valores abaixo de 50 milhões diários. As características principais de uma small cap é ter menor liquidez de mercado, menor valor de mercado, ter maior volatilidade no mercado e também ser essa a parte mais importante para você prestar atenção. E também ter o maior risco quando você investe nesse tipo de empresas. Uma das dificuldades quando você resolve começar a investir nas small caps é você lembrar que ela tem uma baixa quantidade de negociações diárias. Então, talvez quando você compre uma ação, se você compra um valor muito grande, muito importante, talvez demore um pouquinho mais para que você consiga realizar a venda dela. Se você, não estou falando uma pequena investidora como eu, mas um investidor de grande porte, né? Que investe muito dinheiro, talvez não consiga sair no mesmo dia ou em poucas horas daquele papel se a pessoa resolver sair. Ou mesmo se a pessoa resolver comprar uma quantidade muito grande, talvez não consiga de uma forma tão rápida. Lembrando, a maior volatilidade desse tipo de ação acontece porque, justo por ela ter uma quantidade pequena comparada com as grandes de papéis no mercado, a volatilidade dela acaba sendo baixa. E sendo baixa, acaba, às vezes, tendo uma volatilidade muito alta de preço, porque vamos dizer que naquele momento ninguém está comprando, ela pode ser que caia rápido, e no outro dia, por qualquer motivo, ela já passou a ser mais procurada, e aí ela acaba tendo um aumento muito fácil de acontecer no seu valor de cotação. Então, toda vez que acontece um movimento significativo de compra ou de venda dessa ação, ela acaba tendo uma variação muito grande comparada com as outras ações. É sempre comparada com as ações de empresas que são já consideradas gigantes, que já têm um grande valor de patrimônio, né? De cotação, de mercado. Tem uma grande valorização, tem um grande valor de mercado. Outra característica muito importante que eu já citei anteriormente sobre as small caps é que elas são empresas que têm um maior risco. E também elas são empresas que têm uma maior potencialidade de trazer retorno, né? De trazer valorização. Um dos principais motivos delas ter grande risco é porque normalmente essas empresas estão em momentos de desenvolvimento e elas acabam tendo, por causa do seu desenvolvimento, uma maior dívida, né?
para poder crescer, precisa ter dinheiro e às vezes as empresas precisam realizar dívidas para poder acabar trabalhando no seu desenvolvimento, porque elas vão precisar de mais dinheiro para que possam realizar a expansão do seu negócio. Devido normalmente as empresas small caps estarem sempre realizando algum tipo de financiamento ou estar realizando mais dívidas, qualquer tipo de movimentação em relação ao mercado, à economia, pode ser que prejudique também um pouco essas empresas. Um exemplo que fica fácil de entender é uma empresa que tem que fez um tipo de financiamento que está ligado a algum tipo de taxa de juros e por qualquer motivo essa taxa de juros aumentou. Então, claro e evidente, fica um pouco mais difícil para essa empresa conseguir realizar o pagamento das suas dívidas, né? Então, é um dos riscos que se tem em estar realizando um investimento em small caps. Outra coisa que eu vi pesquisando aqui um pouquinho sobre small caps foi que grande parte dos seus investidores são pessoas físicas, CPFs, como eu, né? Porque as grandes empresas acabam não querendo comprar essa preocupação, né? Acabam preferindo investir em coisas que sejam consideradas por eles mais seguras. Outro motivo que também faz com que ela seja pouco conhecida, né? São que as grandes empresas acabam, primeiro, não investindo nelas, e que por serem pouco conhecidas, as casas de análise não se interessam muito em estar divulgando grande parte dessas empresas, né? Por elas terem menor liquidez e menor valor de mercado, elas acabam sendo esquecidas pelos grandes investidores e bem vistas pelos pequenos investidores, principalmente pela sua potencialidade, pela possibilidade que elas têm, caso dê certo, de crescerem muito. E assim ter uma maior valorização, e não só do valor da cotação, mas também do valor patrimonial da empresa. Então, gente, o que é mais fácil para vocês, na cabecinha de vocês, dobrar de valor? Uma empresa que já é gigante, como exemplo, uma Vale, ela dobrar o seu valor, ou uma empresa que ainda é considerada pequena e que ainda está em processo de desenvolvimento e de crescimento. Não estou falando que a Vale não vai desenvolver ou que não vai crescer. Estou dando só um exemplo que é uma empresa grande e muito conhecida, comparada com uma empresa que ainda tem um capital muito pequeno e que ainda às vezes em algumas vezes ela também é uma empresa que é pouco conhecida e que é nova no mercado, né? Às vezes é uma empresa que tem pouco tempo que foi criada, ou às vezes é até uma empresa que foi criada há muito tempo, mas que entrou no mercado na B3, né? Para ser negociada na Bolsa de Valores há pouco tempo, há poucos anos. Lembrando, quanto mais grande é uma empresa, mais difícil é para ela conseguir dobrar o seu valor, né? É mais fácil para ela talvez se manter naquele padrão do que estar em contínuo crescimento. Então, pessoal, se você se interessou pela small cap e acha que é difícil investir numa small cap, vou estar te lembrando aqui que investir numa small cap é a mesma coisa que investir numa empresa de grande porte. Em relação a como você faz a compra e a venda é sempre... Então, pessoal, existem algumas formas de se investir em small caps. Ou comprando uma empresa diretamente, ou se você está procurando uma forma de diversificar e, entre aspas, se proteger um pouco de estar se arriscando em estar comprando uma ação que tem um potencial maior de crescimento e de valorização, mas que você também quer ter um mínimo de proteção. Existem alguns ETFs que eu achei aqui e que eu vou citar. Tem o Small 11, tem o XMAL 11, o SMAB 11, o SMAC 11, SMAC 11, né? E o ETF TRIG 11, TRIG 11. Eu achei sobre esses ETFs na página da Toro. Então, se vocês quiserem dar uma explanada sobre. Então, pessoal, fui pesquisar sobre small caps porque tem um amigo que sempre investe em small caps e que sempre me falava de eu ver essa possibilidade. Então, acabei investindo numa small cap e coloquei nessa semana uma small cap na minha carteira. Lembrando, tem várias empresas que eu não fazia ideia
de que eram small caps. E pesquisando nessa lista da B3, eu descobri que eram small caps. Então, pessoal, você consegue comprar e vender, investir, melhor dizendo, nas small caps, do mesmo jeito que você investe nas outras ações que são listadas na B3, né? Pelo seu home broker, na sua corretora. Então, você abre o seu home broker, coloca lá a sigla, o código da empresa que você está interessada, e aí coloca para buscar como qualquer outra, como se fosse uma compra de uma empresa grande qualquer. Então, é sempre da mesma forma. E pesquisando aqui na lista da B3 de Small Caps, eu vi que tem 116 empresas listadas, que listaram suas ações como Small Caps na B3. Dentro delas, diversas ações que eu já escutei falar e que eu nem sequer imaginava que eram Small Caps. Então, pessoal, por que eu fui pesquisar sobre Small Caps? Porque eu tenho uma pessoa que me falou sobre uma empresa que eu achei muito, muito interessante. Aí fui buscar sobre essa empresa que tem uma visão diferenciada. Eu achei super interessante a história da empresa, o desenvolvimento da empresa e os números da empresa. É uma empresa que é considerada small cap e que paga já dividendos desde que ela foi lançada. Ela foi lançada no ano de 2021, então eu acabei comprando uma small cap que coloquei na minha carteira. Então, na próxima semana eu vou estar fazendo um vídeo novo falando sobre essa nova empresa que eu não conhecia e que eu conheci e que eu achei muito interessante, muito, posso dizer, até ética, e achei humanizada, vi um vídeo sobre ela, gostei bastante. Então, pessoal, se vocês quiserem saber sobre qual é essa small cap que eu botei na minha carteira rumo a 1 milhão, melhor, se você quiser saber sobre qual é essa empresa que para mim é nova, que é uma small cap e que eu coloquei nessa semana na minha carteira de investimento aberta, me acompanha aqui, deixa a mensagem embaixo falando que você está interessado em saber sobre essa nova compra e acompanhe os vídeos. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Ellen, enfermeira investidora, que a gente tenha uma semana maravilhosa, muito, 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 muito abençoada, de ótimos investimentos. Mais na frente, fazendo um vídeo falando sobre esse small cap que eu coloquei na minha carteira e que eu achei uma empresa sensacional, principalmente na parte da propaganda, né? Assim, a propaganda que eu vi dela, a ética da empresa, a valorização da mulher na empresa e outras coisas, eu achei uma empresa interessante. Fora os números. Então, vou ficando por aqui. Ellen, enfermeira investidora, tenha uma semana maravilhosa. Tchauzinho!